Eu agora convido Paulo Alceu. Seja muito bem-vindo nessa segunda-feira. Boa noite para você. Bem-vindo a você, né, Kelly? Boa noite para você e boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no ND Notícias, em mais uma semana de muita informação. E olha, teve um assunto que agitou as redes sociais. Foi o envolvimento do PCC, que é uma poderosa organização criminosa que poderá ocupar espaço na campanha eleitoral. Pois é, voltou à tona essa delação premiada aí envolvendo o PT. Seria até leviano transformar acusações em fatos. Mas essas denúncias partiram de quem estava dentro do PT, participando ativamente de esquemas pesados de corrupção, denominado na época de mensalão, e que, ao ser alcançado pelas operações da Polícia Federal, decidiu pela delação premiada. Marcos Valério era marqueteiro do que ele classifica agora de quadrilha, com integrantes do PT que o ameaçaram, inclusive, ele conta isso, ameaçaram de morte, aos moldes do que ocorreu com o prefeito Celso Daniel, que se rebelou com a corrupção petista e acabou assassinado. Uma história até hoje nebulosa. As declarações do marqueteiro Marcos Valério aproximam o PT do PCC, uma das mais poderosas organizações criminosas do país. Na verdade, sempre houve essa suspeita, principalmente diante de declarações públicas do ex-presidente Lula protegendo pequenos furtos, protegendo o uso de drogas em pequenas quantidades. Ou seja, Lula passa a mão na cabeça de ladrões de celulares, de drogados e condena a polícia. Além de se vangloriar, isso aconteceu dias atrás, se vangloriar que ajudou os sequestradores a serem soltos. Mas parece recado para quem transita nesse submundo do crime. A determinação do ministro Fachin, por exemplo, só para vocês entenderem melhor, de conter as investidas da polícia nos morros do Rio de Janeiro, onde o narcotráfico se protege, também sintoniza com essas declarações de um ex-presidente que voltou à cena eleitoral graças exatamente ao ministro Fachin, que deu início ao processo de descondená-lo. Mas se trata de delações premiadas, que só se sustentam com provas. Mas de um tempo para cá, depois dos eventos de impunidade promovidos pelo STF, até delação premiada não vale mais nada. O ex-companheiro Palocci descreveu como levava em caixas dinheiro para Lula. Virou mentira. Não é verdade. E ele declarou isso, mostrou isso. Preso por corrupção, o ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, surge agora em pleno ano eleitoral declarando que havia um esforço dos procuradores, durante as delações premiadas, para envolver Lula nos crimes. Ou seja, quem combate a corrupção que é o culpado. O corrupto e o corruptor, estes estão soltos. Marcos Valério está preso. O grande mentor do mensalão, José Dirceu, está solto. Mas o envolvimento do PT com o PCC, apontado em detalhes pelo marqueteiro Marcos Valério, merece atenção redobrada. É só olhar para os países próximos do nosso e se certificar da perigosa relação governo-narcotráfico. Isso não é defender o Bolsonaro, não, como os acéfalos costumam reagir, mas defender o Brasil e os brasileiros de verdade. É mais fácil criar esse clima de embate entre extrema esquerda e extrema direita sem entrar nos temas que poderão transformar o país num parque do crime, apoiado por políticos, empresários e uma imprensa atrelada à omissão. E onde está o STF? Hein? E o STF? A justiça caminha junto da lei
e não na proteção de partido de estimação. Os candidatos ao Senado durante a campanha certamente terão que se posicionar sobre o Supremo Tribunal Federal. A tendência é o eleitor cobrar? E ele vai cobrar até porque o STF, com esse ativismo judicial, acabou entrando no palco eleitoral, né? A eleição este ano para o Senado, de repente, contará com esse ingrediente, dando mais visibilidade ao candidato a senador. Numa eleição geral, é comum as disputas para a presidência da República e governo do Estado monopolizarem a atenção do eleitor. Mas o Senado também estará em evidência. Alguns integrantes do STF subiram no palanque político e se transformaram em alvo, despertando inclusive a indignação da população. Mesmo porque são os senadores que sabatinam os indicados para a Suprema Corte e também fiscalizam suas atuações. Nesse período ficou clara a omissão dos senadores que silenciosos se colocaram na contramão da população, que exigia uma espécie de reação contra os atos e ações de alguns ministros, atos desencontrados com a Constituição. Foram poucos os que se rebelaram, exigindo a presença dos togados no Congresso, sempre barrada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tiveram que encontrar um meio de tirar a presidência da casa desse controle, tanto que resolveram passar pela Comissão de Fiscalização e conseguiram, né? Conseguiram colocar Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso como convidados para prestarem esclarecimentos sobre o ativismo judicial aos senadores. Só que eles não foram. A reunião aconteceu hoje. Eles não participaram e nem deram satisfação. Vão dar satisfação para senador? Quem não deve, não teme. Ditado popular que cabe bem nessa situação. As eleições de outubro certamente concentrarão atenção nos candidatos ao Senado, cobrando-se esses senadores, caso eleitos, cumprirão com suas funções ou fugirão de suas responsabilidades quando se tratar do STF. Um dos temas que exigirão posicionamento dos candidatos é a fórmula de escolha dos candidatos, dos ministros, dos togados. Como se escolhe um ministro, eles são indicados pelo presidente da República e depois avalizados pelo Senado numa sabatina. Mas há outros modelos. Na França, por exemplo, os presidentes da República, do Senado e da Câmara escolhem cada um terço dos assentos na Corte. Na Alemanha, a divisão é entre as duas casas legislativas, Câmara e Senado. Na Itália, entre os três poderes. Israel adota uma fórmula diferente, um colegiado composto por representantes da Corte, do governo e do parlamento. Esse colegiado faz as indicações. Já na Índia, o próprio Supremo aponta os seus ministros. Ou seja, há maneiras de sair desta contaminação atual, como também o tempo de permanência no cargo. Na Itália e na França, o ministro da Suprema Corte permanece 9 anos. Há um projeto no Senado determinando que os togados permaneçam 8 anos no STF. Esse projeto entrou agora. Outras tentativas já ocorreram, mas não tiveram sucesso. Mais uma está lá tramitando. São temas que os candidatos ao Senado deverão se posicionar. Para isso, vale pesquisar o histórico de cada um que está pedindo seu voto como uma maneira de respeitar exatamente o seu voto. Paula Alceu já está de volta aqui no ND Notícias para falar que um dos maiores gastos no orçamento do Supremo Tribunal Federal
está sendo com a segurança dos ministros. Pois é, tem esse detalhe também. Vamos voltar ao tema STF e os gastos com os ministros. Existe sim a necessidade de manter, é óbvio, né? Manter um aparato de segurança que dê proteção aos ministros do STF. Mas de um tempo para cá se transformou numa grande prioridade. Isso devido ao sentimento de indignação que avançou numa parcela significativa da população por conta do ativismo dos ministros. Mas para os togados imperiais, esse comportamento se deve à ascensão da direita, tanto que o ministro Luiz Roberto Barroso reagiu, vocês lembram, a gente comentou aqui, a protestos contra ele, alegando que o Brasil, nos últimos tempos, perdeu a civilidade. Eles não reconhecem que os maiores responsáveis pelo sentimento de indignação são eles próprios, devido a atos e ações que embalaram um ativismo político incompatível com suas funções. E um dos reflexos foi a necessidade de se resguardarem com o maior número de seguranças, evitando contestações populares mais, digamos, acirradas. E todos nós estamos pagando essa conta. Em 4 anos, o STF gastou cerca de 80 milhões com segurança e vigilância armada. Ou seja, os contratos mais altos do Supremo Tribunal Federal são para a proteção dos 11 ministros. Tem um contrato de 40,3 milhões e um outro de 39,8 milhões. O maior contrato assinado ano passado foi exatamente para atender os ministros da Corte, com seguranças. O trabalho se divide em dirigir veículos, acompanhamento em eventos, viagens, segurança em residências, o que eleva, inclusive, o custo dos ministros em seus deslocamentos, como ocorreu semana passada, com a vinda do ministro Luiz Roberto Barroso, no sábado passado, retrasado, que ele esteve aqui em Florianópolis, nos 40 anos da Procuradoria-Geral do Estado, e acompanhado com um grupo de seguranças que, à distância, observavam com atenção um grupo de desafetos que vaiaram o togado, tanto na chegada como na saída do local do evento, aqui no SIC. Enquanto que no Brasil os togados imperiais agem como ativistas, no exterior a grande maioria não é nem conhecida da população, mantendo um comportamento circunspecto e compatível ao cargo em sua discrição. São magistrados com a digna função de julgar e proteger a Constituição e não mariposas de holofotes da mídia na função de extravasar vaidades e, infelizmente, interferir em poderes. Olá, o seu assunto também em Brasília, né? A PEC, que leva benefícios e reduz o custo da gasolina, está sendo votado na Câmara, mas passou a ser alvo de críticas ácidas da oposição. Apesar que a meta é para ajudar no momento de crise. Muito boa noite para você. Boa noite para você, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu estava vendo a reportagem agora, mas dá para baixar um pouco mais. Queiram ou não queiram, a briga do presidente Bolsonaro conseguiu reduzir o custo da gasolina nas bombas. Olha só, a oposição, bem pouco tempo atrás, criticava o governo federal que não utilizava os lucros da Petrobras para atender a população agredida pela crise. Agora o governo apresentou uma PEC usando em parte esses recursos, visando criar um alento para o brasileiro mais prejudicado pelas consequências da pandemia, da guerra da Ucrânia e de uma economia recessiva que toma conta do planeta. A mesma oposição parte para críticas e ataques, considerando uma ajuda eleitoreira essa PEC, até porque
E não se pode negar, o governo driblou a lei eleitoral, o teto de gastos, e partiu para benefícios, tirando o discurso dos adversários que agora reagem afirmando tratar-se da PEC kamikaze, alegando ser um engodo que termina em dezembro com uma conta enorme para ser paga, mas pelo menos esse dinheiro estará atendendo uma população mais necessitada do que os marajás da corrupção, né? Que ainda estamos pagando a conta dos rombos que provocaram e que beneficiou vassalos e amigos do governo passado. Fica complicado ir contra um pacote de mega bondades, a não ser criando factoides e tentando convencer a população que é dinheiro apenas para apoiadores do governo, como tenta fazer crer parte de uma imprensa atrelada ao retrocesso. A discussão na Câmara, que corre contra o tempo, visa unir duas PECs, a da bondade, ou kamikaze, como queiram, e a dos biocombustíveis, mantendo um regime fiscal mais favorável ao etanol e ao biodiesel, pagando ainda menos PIS, COFINS e ICMS. Mas fica a pergunta, caso o Lula estivesse no governo, ele deixaria de criar meios de dar auxílio à população nas circunstâncias atuais, como também tentar conter os aumentos do combustível sem intervenções? Pois é. Diante dessa PEC da bondade, a oposição aposta na CPI do MEC, que deverá entrar no picadeiro só que depois das eleições. O que enfureceu o pirotécnico senador Randolph Rodrigues, que já ameaçou ir ao STF, como ele fez, a mesma coisa que ele fez com a CPI da Covid. Ele quer a CPI durante a campanha eleitoral, porque a intenção, na verdade, não é investigar o que aconteceu no MEC, que deve ser, sim, investigado. É atacar o presidente Bolsonaro, principalmente durante a campanha. E agora o presidente do Senado resolve ceder, vai instalar a CPI, mas depois das eleições. Randolph, mesmo assim, falou que vai pegar o Bolsonaro. Mas o interessante disso tudo será ver a decisão da Suprema Corte quando entrar o pedido do senador Randolph lá no Olimpo. Pois é, será que os togados imperiais vão exigir que instale a CPI do MEC, como Barroso fez com a CPI da Covid e o presidente do Senado cedeu? Ele está dizendo que agora não vai ceder, não. Vai ficar muito na cara, né? Vai ficar muito na cara as manobras dessa gente inescrupulosa. Mas tendo CPI ou não agora, tem outro detalhe aí, foi aprovado o requerimento na Câmara dos Deputados para ouvir o ex-marqueteiro do PT, Marcos Valério, que declarou que Lula mandou matar o ex-prefeito Celso Daniel, que tinha descoberto a corrupção dentro do partido e que o PT tem ligação direta com a facção PCC do crime organizado. É a eleição em cena, no toma lá, dá cá.